Assentar, irmãos. Irmãos, este foi um ano difícil, um ano atípico. O ano de 2020, ele será lembrado por muitas e muitas décadas como o ano da pandemia, o ano do coronavírus, o ano do Covid-19, ano em que o mundo foi abalado por um elemento não visível a olho nu, a olho vivo, a olho humano, só por máquinas, só por microscópios, só por meios eletrônicos, mas um vírus que abalou as estruturas. Vai entrar para a história. Se não aparecer outros piores no futuro, ficará esse na história. Né? Eu, ao longo da minha juventude, eu ouvi falar da gripe espanhola, 1918, que também atingiu o mundo. Não foi uma pandemia localizada, mas ela atingiu o mundo como consequência da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, não havia os recursos de máquinas e tecnologias que existem hoje, então os soldados morriam nas trincheiras e apodreciam ali do lado daqueles que estavam lutando. E isso aí causou um surto de mortandade e os pracinhas eram levados de volta para os seus países para serem tratados nos hospitais com mais recursos, e eles levavam para lá a febre amarela. E aí ela se expandiu pelo mundo todo, matou muita gente também na ocasião. E ficou na história, pois o coronavírus vai superar, não é? Lá na frente, os nossos netos e bisnetos, se Jesus Cristo não vier até então, quando tratarem da história, quando estudarem a história, eles vão saber desse tempo e desse ano de 2020. Foi um ano difícil, irmãos, um ano em que a economia do mundo foi atingida, empregos foram atingidos, um ano em que mudamos a nossa estrutura, até familiar. Nos distanciamos dos vizinhos de porta, nos distanciamos de familiares. No comércio, né, tivemos que ser comedidos e passamos a usar máscara, né? De vez em quando eu fico olhando na rua as pessoas de máscara e eu digo, gente, há um ano e pouco atrás, nem se imaginava. Dezembro do ano passado, no último domingo do ano passado, não se imaginava olhar os irmãos mascarados dentro da igreja. Então, mudança de comportamento, mudança em todos os níveis. Um vírus. Não sou adepto da teoria aí da conspiração, nem dessas teorias que estão sendo divulgadas por aí, mas posso dizer com segurança, pelo meu pequeno conhecimento de escatologia, que tem a ver com os sinais da vinda de Cristo, e até bem relacionados com a volta do Senhor. Da onde surgiu o vírus? Da onde ele surgiu? Que país? Da China. China fica no Ocidente ou no Oriente? No Oriente. E a Bíblia fala que do Oriente surgirão aqueles que vão se espalhar, vão colocar o mundo em perigo no dia em que o Senhor Jesus vier intervir pessoalmente
na terra. Então, isso aí é uma outra situação para frente, mas voltando aqui ao ano de 2020. Então, é um ano atípico, um ano difícil. Vivemos período difícil. Mas foi um ano, como tivemos a oportunidade de dizer ainda há pouco, em que Deus também cuidou de nós. E isso refletiu, irmãos, aqui na igreja, porque a igreja pôde manter os seus funcionários, manter em dia os seus compromissos de impostos, e seus compromissos financeiros, e isso graças à resposta que veio dos membros da igreja na fidelidade no seu dízimo. Mas essa fidelidade no dízimo também reflete a fidelidade de Deus na vida dos irmãos, porque ninguém dá o dízimo de nada é nada. Então, se você não tivesse para dar, como é que você daria? Então, aquilo que você colocou aqui reflete o cuidado de Deus na sua vida, o zelo de Deus na sua vida, e nesse ano de pandemia, de desespero, de desemprego, de tanta coisa que aconteceu por aí. E o ano que vem, irmãos? Nós estamos no último domingo do ano. Como será o último domingo do ano que vem? O que nos espera, irmãos, à frente? E aí, então, irmãos, eu gostaria de ler alguns textos e falar para os irmãos ainda um pouco mais dentro do tema escatológico, porque ele é um tema presente neste momento. Aliás, os irmãos, nós estamos encerrando na quarta-feira o estudo sobre as últimas coisas, e temos falado bastante, né? Falamos sobre sinais, sobre a tribulação, e agora na última, sem ser essa quarta-feira, outra, nós estaremos falando sobre a eternidade. E os irmãos, já está pronto o estudo, está para ser digitado. Os irmãos, fiquem atentos, não deixem de acompanhar na quarta-feira. Mas quero ler então, irmãos, para os irmãos, dois textos, pelo menos um texto não tem muito a ver com a escatologia, mas ele é apropriado, e um outro texto que tem a ver. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. O título desse capítulo, nesses versículos que vou ler, a armadura de Deus. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para resistir. Portanto, tomai a armadura de Deus para resistir no dia mau e ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, as vossas costas, com a verdade e vestida a couraça da justiça. Eu aconselho os irmãos a continuarem lendo, não é, a armadura de Deus, mas o texto que me interessa para o momento é esse. E agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 12, do 2 ao 12. Irmãos, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por palavra, quer por carta, quer por espírito, como de nós
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, segundo o poder de Satanás, segundo a autoridade dada a ele, como todo poder e sinais, com todo poder e sinais e prodígio de mentiras, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para a salvação. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, permitirá, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, eu fiquei pensando, né, no que dizer à igreja neste último sermão dominical do ano. E eu fiquei, irmãos, pensando em várias coisas. Geralmente a gente fala de esperança, geralmente a gente prega um sermão com pensamentos, né, positivos, abençoadores, animadores para os meses que vêm. A gente analisa os acontecimentos da igreja e coloca projetos. Mas, irmãos, estamos numa situação em que a igreja teve que se adaptar à nova situação. Então, toda a programação que havia sido elaborada para esse ano 2020, zerou. Os jovens, por exemplo, iam para acampamento, os adolescentes com os jovens para acampamento, sítio alugado, pago, as coisas, não é? O programa montado, tudo certinho, e não pôde acontecer. Não pôde acontecer. E outras atividades da igreja que cessaram. Tivemos que fazer adaptações. E nós, irmãos, não estamos livres do coronavírus, ele está presente. Ainda não se iniciou as vacinas, e quando iniciar ainda não estaremos livres. A vacina que está sendo prevista para o Brasil tem 50% de eficácia. 50%, significa que de 100 pessoas que tomarem, 50 podem ter o coronavírus. Ela pode não fazer efeito para eles. Não estou dizendo para não tomar, não. Eu acho que vocês devem tomar, né? Mas, só para dizer aos irmãos o nível de dificuldade que as autoridades estão vivendo. E antes que se comece a combater com a vacina o vírus que está presente, ele já ganhou outro perfil, né? Já houve uma mutação no vírus e ainda não se sabe, ainda está em estudo e está em segredo, ainda não se sabe a potencialidade dele. Sabe-se apenas que ele é muito mais contagioso, ele é 70 vezes mais contagioso. Essa é a razão porque até optamos por não ter
pequenas reuniões. É muito provável, irmãos, muito provável que no início do ano volte a proibição de encontros como esse que estamos tendo agora, mesmo com toda a reserva. Esperamos que não. Eu oro para que haja, que eu esteja errado, mas pelo que estou observando, filtrando das notícias, tendo que filtrar, os irmãos, por favor, ouçam as notícias, mas filtrem também, porque há muita politicagem, muita mentira, muita coisa, né, que não deveria ser dita, está sendo dita, e o que precisava ser dito não está sendo. Então, filtre, mas pelo que eu consigo filtrar, irmãos, não estamos caminhando para dias melhores. Não estamos. Precisamos ver acontecer a vacinação, precisamos ver como que vai ser essa situação da mutação. Ele já mudou uma vez, não pode mudar mais ainda, e está muito acelerado. E isto, irmãos, não é uma situação de Brasil, é uma situação de mundo todo. Novamente os aeroportos tiveram que ser fechados, as fronteiras do país, de alguns países, estão fechadas totalmente. A Argentina fechou a fronteira dela, inclusive para brasileiros. Nós fechamos em parte. Então, há toda uma situação, irmãos, preocupante. E em que ficamos nisso aí, irmãos? O que tem isso a ver com a leitura que o pastor fez, com as coisas que nos interessam como crentes nessa oportunidade? Primeiro, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a igreja do Senhor não tem que ficar apavorada, não. Não tem que ficar apavorada. Nós temos que nos alegrar, irmãos. Não nos alegramos com a situação que está acontecendo, com a aflição das famílias, não é esse sentido que eu estou dizendo para nos alegrarmos. Não nos alegramos com isso. Claro que me incomoda saber que o vizinho perdeu o parente, que fulano e beltrano perdeu o ente querido, e que irmãos partiram, apesar de nos alegrarmos por saber que eles estão bem, mas nós compartilhamos da dor da família. Mas, irmãos, o crente precisa se alegrar, porque nós estamos vendo cumprir-se os sinais que a Bíblia fala sobre a vinda de Cristo e tempos melhores para o crente. Aliás, irmãos, o coronavírus deve ser a pegada para que você possa falar de Jesus, evangelizar, ganhar almas para Cristo. Eu preparei um sermão, mas vou pregar outro. O que eu preparei eu vou deixar aqui, a minha mente está indo numa outra direção. Irmãos, os discípulos estavam preocupados e foram procurar Jesus no Monte das Oliveiras para saber sobre os sinais da vinda de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus. Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Está lá, Mateus 24, versículo 1, 2, 3. E aí Jesus começou a apresentar aos discípulos uma lista de sinais. Haverá guerra, rumores de guerra, peste, morte, fome, etc, etc, etc. Está lá, tudo lá, guardadinho. Já preguei sobre esse sermão do capítulo 24, não vou repetir o sermão. Quero falar sobre os sinais, para que os irmãos possam chegar em casa, ler o texto e entender novamente, entender melhor. Irmãos, os sinais que Jesus colocou ali e que a Bíblia coloca em outros textos, eles se dividem em categorias. Jesus citou sinais históricos, Jesus citou sinais de certeza e Jesus citou sinais de eminência. Os sinais históricos, irmãos,
foi um dos sinais históricos que deu origem ao sermão e às perguntas dos discípulos. Jesus estava saindo do templo em Jerusalém, e ele ia para o Monte das Oliveiras. Quando eles estavam saindo do templo, o templo fica no elevado, no Monte Sião, ele fica numa posição elevada, e eles tiveram que descer ao Vale de Cedron para subir novamente o Monte das Oliveiras. E quando eles estavam saindo do templo, do complexo, os discípulos fizeram comentário com Jesus sobre a beleza do templo, a estrutura do templo. E Jesus fez um comentário assim, como, né, sem prestar muita atenção. Jesus sabia o que estava falando, mas ele falou assim para os discípulos, soltou, né, para perceber depois o interesse dos discípulos. Vocês estão vendo isso aí? Está muito bonito, né? Pois não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai virar pó. Enquanto desciam e subiam, desciam o Monte Sião e subiam o Monte das Oliveiras, os discípulos ficaram furiosos, né? Imagino Pedro, João, Tiago comentando, mas quando vai ser essa estrutura toda? Como é que isso vai ser? Os romanos tomam conta disso aí. Tinha sido Herodes que mandou reformar o templo, por isso estava bonito. E aí foram procurar Jesus para saber que sinal haveria da vinda dele, porque eles imaginaram a destruição do templo no dia do juízo final. Estavam errados. Era um sinal histórico, que cumpriu-se, e está na história, por isso sinal histórico, cumpriu-se no ano 70. É da história geral, o ano 70, quando o templo em Jerusalém foi derrubado e os judeus espalhados, a diáspora. Já ouviram falar na diáspora? Quem já ouviu falar essa palavra? Diáspora. Os discípulos, a diáspora é quando os judeus foram espalhados pelo mundo todo. Eles, no ano 70, eles perderam não somente a cidade de Jerusalém, mas perderam a nacionalidade deles, perderam a identidade nacional deles. Eles eram judeus brasileiros, judeus americanos, judeus mais tarde, lógico, né? Mas só para vocês entenderem rapidamente, né? Eles tiveram que se misturar com outras nações e lá ficaram. Um sinal histórico. Outro sinal histórico, irmãos, outro sinal histórico, o retorno de Israel, 1948, maio de 1948, quando foi assinado e foi o voto Minerva foi dado pelo Brasil, não é? Oswaldo Aranhas, ele presidiu inclusive a sessão da ONU em que Israel pôde novamente ser uma nação com a sua bandeira, com a sua identificação pessoal própria, com seu hino, com seu exército, com suas finanças. Eles não eram mais isso. De 70 a 1948, eles foram um povo misturado. E aí, irmãos, a mão de Deus e um milagre, porque nunca na história uma outra raça perdeu a identidade nacional, perdeu o seu direito de território, foi espalhado pelo mundo e permaneceu. O judeu permaneceu. E em maio de 1948, quando foi assinado, deram um pedaço de terra a eles, irmãos, um pedaço de deserto para eles, areia. E eles voltaram correndo. E lá está a cidade de Tel Aviv. Foi a primeira cidade reconstruída por eles depois de 1948. Outro sinal histórico de quê? Da vinda de Jesus. Por que eu afirmo que esse sinal de 1948 é um sinal histórico da vinda de Jesus? Pode ser uma história, um fato histórico, mas por que eu afirmo que é sinal? Porque Jesus mesmo disse que quando, antes dele pisar aqui, o anticristo estaria
assentado aonde? No templo. No templo. Se o templo foi derrubado em 70, como é que ele vai se sentar no templo? Então, um outro sinal que ainda vai acontecer, um outro sinal histórico, será a reconstrução do templo. A volta dos judeus já aconteceu, mas a reconstrução do templo, o terceiro templo, será um outro marco, um outro sinal da volta de Jesus. Mas eu disse que é o sinal histórico, e eu poderia citar muitos e muitos outros, né, mas vou ficar apenas nesses dois mais próximos de nós. Há os sinais de certeza. Os sinais de certeza. Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerra. Sinal de certeza da vinda de Jesus. Houve a primeira guerra, a segunda guerra, violência. Aí está presente a violência. Quando eu ouço a informação na televisão de mortes, de assassinatos, de roubos, quando a gente vê acontecer, porque agora é ao vivo, né? Eles gravam e a gente vê acontecendo, eu fico então imaginando a volta de Jesus. São sinais, irmãos, sinais para nós. Fome. Irmãos, não há necessidade de fome no mundo. Não há necessidade. Nós temos condição de produção agrícola de forma a manter o mundo. Pode gear num canto que o outro pode fabricar, pode produzir, enfim, mas existe ainda fome no mundo. Vocês estão acostumados a ver aí, pela propaganda da Unicef, aquelas crianças magérrimas, né? Acho que está certa a minha expressão, né? Esquelética, fome, irmãos, com semblante abatido, fome no mundo. Quando eu olho aquela cena, eu lembro da volta de Jesus, sinal da certeza. Eu tenho certeza, quando eu vejo aqueles sinais, eu tenho certeza de glória de Jesus. Quando eu ouço falar de terremoto, certeza, Jesus está vindo. Quando eu ouço falar de maremotos, hoje mudou o nome, tsunamis, lá está a certeza. Estou vendo, irmãos, os sinais que Jesus anunciou, que daria certeza. E o coronavírus, irmãos, é um sinal de certeza. E interessante, eu ouvi um pregador falando sobre isso, a ideia não é minha, mas ele estava falando sobre sinais, e ele colocava as pestes como numa sequência de sinais de certeza. Ele colocou numa sequência de aproximação da volta do Senhor, e ele colocou as pestes. Eu não sei se posso concordar muito, não é? Porque pestes tem, né, peste negra, pestes tem acontecido aí ao longo das histórias e dos milênios, mas de alguma forma eu estou me apropriando da ideia para dizer aos irmãos que o coronavírus pode ser um dos sinais da próxima vinda do Senhor. Certeza, irmão, este é o sinal de certeza. Mas há, irmãos, os sinais da iminência. Sinais da iminência. Os sinais da iminência, irmãos, o que é iminência? O bombeiro tinha tinha o toque da iminência. Entrava o aviso lá no setor de rádio, e então dava, principalmente à noite, para a gente não ser surpreendido com o disparo do alarme. Então o telefonista dava um pique, o alarme do quartel. Então a gente despertava, havia sinal de estar em iminência, ter que se levantar para embarcar nos carros para sair. Às vezes era um rebate falso, porque aquele sinal era dado assim que entrava o aviso, e depois eles confirmavam, etc e tal. Então o sinal de iminência pode ser que daqui a pouquinho nós tenhamos que correr para os carros e sairmos para ajudar alguém. Então, os sinais de iminência da vinda do Senhor, irmãos, sinais de iminência.
A apostasia. A apostasia, irmãos, ela se divide em dois braços aí. Eu penso nela de duas formas. Primeiro, a apostasia do mundo. O mundo não querendo conhecer a palavra, se afastando da palavra. Se afastando da palavra. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas de um modo geral. A sociedade do modo geral. Eles acreditam em tudo, irmãos. Em tudo. Em prognóstico de tarô, joga carta e diz que... Mas lê a Bíblia para eles. Eles não aceitam. Não creem na Bíblia. Fale dos avisos da Bíblia. Não creem na... Abandono da palavra. Creem em búzios, joga pedrinha lá e o cara lá diz qualquer coisa. E as pessoas acreditam, saem dali. Creem em horóscopo. Não tem mais horóscopo em jornal, né? Mas no meu tempo aí de juventude, de adulto, né? Os jornais publicavam os horóscopos. Interessante que o Dia dizia uma coisa, o Globo dizia outra, o Jornal do Brasil dizia outra, mas tinha os que acreditavam no horóscopo. Hoje eu não posso embarcar no ônibus porque diz que vai ter acidente de ônibus, então não vou embarcar no ônibus. Passagem de avião comprada, não, vai cair um avião. Ele não sabe nem de que companhia, mas ele não embarcava porque o horóscopo dizia aquilo. Mas não creem na Bíblia. Então, um afastamento da palavra, o abandono da palavra, o descrédito da palavra, o desdém da palavra. Sou do tempo em que pregava e as pessoas paravam. Do tempo de menino, nós fazíamos ar livre na praça e multidões de pessoas paravam para ouvir respeitosamente o pregador. Hoje você para na praça para pregar e se não for agredido, porque está molestando, tirando a tranquilidade. Desdém da palavra. Esse é um braço da apostasia. Mas a apostasia na igreja, irmãos, dos crentes. Uma das coisas que o coronavírus trouxe de aspas aí, não é? De bênção, é que depois da pandemia, nós vamos saber quem eram realmente alguns fiéis, porque eles vão manter a comunhão, vão voltar para a comunhão. Mas muitos vão abandonar a fé, irmãos. Muitos vão se afastar porque desacostumaram de ir para a igreja. Já estão desacostumando. Tenho encontrado irmãos aí nos mercados, no centro da freguesia, nos restaurantes, que há 10 meses não entram aqui. Não entram aqui porque vão pegar coronavírus, mas estão lá, nos mercados, nas praias, etc. Membros daqui da igreja, pessoas daqui. Então, a apostasia, irmãos, o abandono do compromisso com Deus, porque o seu compromisso com a igreja, com Deus, reflete na igreja. É o seu compromisso com Deus que faz você vir aqui, sentar e ouvir a mensagem. Vocês todos poderiam ouvir essa mesma mensagem de casa, mas o seu compromisso e o seu desejo de estar junto dos demais membros do corpo de Cristo os trouxe aqui. É um compromisso com Deus que se reflete na vida da igreja. É o seu compromisso com Deus que faz com que você leia a Bíblia, independente de não ter classe reunida e a exigência do professor na classe dominical. Então você está lendo a Bíblia, o seu compromisso com Deus que reflete na sua vida de igreja. Esse é o compromisso. Mas, irmãos, a apostasia já está fazendo com que muitos se afastem da igreja, se afastem da palavra de Deus. Eu não sei se posso dizer que se afasta de Deus, porque se tem um coração inclinado a se afastar, não sei se algum momento esteve junto
do Senhor. Sinais da iminência. E esse sinal de iminência da volta de Cristo, o que significa? Vai acontecer já. Os sinais da certeza é que vai acontecer. Vai acontecer. Então, peste, fome, etc e tal, vai acontecer. Violência, vai acontecer. Mas o sinal da iminência, quando eu percebo esse tipo de apostasia, irmãos, eu sou pastor há 49 anos. Há 49 anos eu pastoreio igreja, estou no púlpito de igreja. E posso, irmãos, tranquilamente ver a diferença da igreja de 40 anos atrás e a igreja de hoje. O compromisso daqueles e o compromisso destes. E aí, irmãos, eu posso ver a sombra da apostasia dentro da igreja. Eminência. Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor está muito próximo a voltar. Mas ainda há outros sinais que vão precisar cumprir-se, e apenas cito-os para que vocês fiquem alerta, fiquem espertos, não é? Fiquem espertos. Um deles é o arrebatamento. Quando esse sinal acontecer, para muitos de nós não importará mais, porque faremos parte dele. O arrebatamento da igreja é um dos sinais eminentes da volta de Cristo. Se você estiver aqui, o pastor, e ficar para trás, você quer ficar para trás? Não, né? Porque aquele que ficar para trás pode marcar na agenda. 7 anos depois, Jesus virá. Porque após o arrebatamento da igreja, outro sinal da iminência, e então aqueles que ficarem terão certeza absoluta, o surgimento do anticristo. O texto que li, estão lembrados? O segundo texto do apóstolo Paulo. Paulo escreveu esse capítulo 2, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para ajudar os irmãos da igreja em Tessalônica. O que estava acontecendo em Tessalônica? Os irmãos estavam observando os fatos acontecendo, e eles estavam fazendo uma leitura sem observar os detalhes finais sobre a volta de Jesus. Já estava sendo anunciado que Jesus estava voltando, e alguns crentes até começou a trazer alguma dificuldade administrativa para a vida das pessoas, porque alguns crentes espertos, né, começaram a vender as propriedades deles. Jesus vai voltar, eu vou embora, então eu vou vender minha casa, o meu carro, vou vender o meu negócio, vou passar para outro. E esses paravam de trabalhar e ficavam aguardando a volta do Senhor. E aí Paulo está escrevendo aos Tessalônicos e falando sobre a volta. Ele diz: olha, antes do Senhor vir, vai surgir o anticristo, o sinal de iminência. Antes dele vir, vai acontecer a apostasia e o advento do anticristo. Os dois sinais de iminência que citei para vocês. A apostasia não estava acontecendo. Eles estavam vendo guerras, rumores de guerra, peste, fome, etc. E estavam olhando para esses sinais que dá certeza da vinda do Senhor, e estavam então já se arrumando. Mas ainda teria que acontecer outros sinais, como os sinais históricos e os sinais de eminência. E repito, os sinais de eminência, a apostasia, e nós estamos vendo eles. Estamos vendo a apostasia, irmãos. Estamos vendo a apostasia acontecer. O desinteresse, o afastamento dos irmãos. E o outro sinal eminente da volta do Senhor é o surgimento do anticristo, que eu não quero estar por aqui, mas o espírito dele já está, irmãos. Vou encerrar aqui, agora pegando um pouquinho do que havia preparado para essa manhã. Tudo que eu vi acontecer, irmãos, que estou vendo acontecer, que estamos vendo acontecer aí neste ano de corona,
tem a ver, irmãos, com uma situação de preparo do mundo para o ministério do anticristo. Porque o anticristo vai, no período do anticristo, o mundo vai estar globalizado. Vocês já ouviram essa expressão? O mundo se tornou uma aldeia global. Quando essa palavra começou a ser difundida aí pela mídia, colocada na mente das pessoas, já era uma preparação, irmãos. Eles nem sabem, mas isso vai acontecendo dentro daquilo que o Senhor predisse, mas que o Espírito, porque o Espírito do anticristo já está pairando, irmãos. Ele já está agindo. Irmãos, esta cristofobia, já viram? Antigamente a gente usava uma expressão diferenciada, né? Era antipatia. As pessoas não gostam dos crentes, são antipáticos aos crentes. É cristofobia mesmo. Cristofobia. Vou fazer uma citação aqui, que tem a ver com a política, e que aconteceu essa última semana, sem entrar nos méritos do direito ou da política, vou citar apenas como exemplo. Não estou aqui fazendo defesa, nada, longe de mim, cito como exemplo. Os irmãos viram o que aconteceu com o prefeito? Foram de madrugada na casa dele, faltando 10 dias para encerrar o mandato, foram 10 dias na casa dele, e tiraram ele da cama, levaram para o distrito e depois para o presídio, e ele está hoje usando uma tornozeleira. Ora, um homem conhecido, bastava segurar o passaporte dele, um homem conhecido como ele, não vai fugir do país. Como é que ele vai fugir? De que forma? Não tem forma dele fugir, mas ele está preso em casa com tornozeleira, ainda achando que fizeram boa coisa para ele, porque queriam deixar ele na cadeia. Mais ou menos um mês e pouco atrás, um juiz do Supremo Tribunal Federal, porque um documento deixou de ser assinado por 5 dias, uma distração, não sei se é propósito ou não, mas deixou de ser assinado, um preso condenado, traficante de armas e de drogas para o Brasil, um inimigo da sociedade, um inimigo da família, ele saiu pela porta da frente com o documento do juiz na mão, embarcou no carro e sumiu no mundo. A polícia não acha esse homem, e ele não saiu de tornozeleira. Ele era um preso condenado, ele tinha que sair com 2, 3, uma tornozeleira em cada perna e nos braços, para saber exatamente para onde ele foi. Por que a diferença? Porque o outro tem um viés evangélico. O outro tem um viés evangélico. Somente isso. Somente isso. A política, não, senhores. A sede satânica é contra. Então, irmãos, isto significa cristofobia. Se você praticar um ato aí fora e se identificar como crente, você vai sofrer na mídia. Você foi identificado. Se você for preso por engano, por um assalto, por qualquer situação, descobrindo que você é crente, mesmo que seja engano, mesmo que depois prove que você não tinha culpa, não vai ser a mesma a publicidade da sua defesa depois, mas vão acabar com você. Então, irmãos, essa situação que estamos vivendo, antes a gente tinha prazer, fulano, meu vizinho, é crente. Hoje as pessoas não gostam dos crentes, não gostam dos crentes. Se você botar mais de 1 hora uma música alta, de hinos tocando, o condomínio vai te chamar lá, desliga isso aí, porque está incomodando o vizinho. Alguém vai ligar para a portaria dizendo que está incomodando. Mas se for um funk, um samba, qualquer coisa assim, escuta o dia todo, ninguém reclama. Essas situações, irmãos, estão acontecendo. E aí, irmãos, o coronavírus veio para criar toda uma situação, irmãos, diferente, uma mudança,
o espírito do inimigo já está pairando e o mundo está sendo preparado, irmãos. Porque o anticristo ele vai comandar de Jerusalém, ele vai ficar em Jerusalém, vai comandar o mundo. E, meus irmãos, eu tenho anotado aqui, não vou ler, em outro sermão eu coloco isso para os irmãos, mas vocês já ouviram, já está bem próximo de nós, não é? A ideia da moeda única, a moeda eletrônica, já não se usa muito mais o cheque. Eu só uso o cheque para entregar o dízimo na igreja. É assim mesmo, os tesoureiros geralmente, pastor, rasga o cheque, faz a transferência direto, que fica mais fácil. Aí a gente rasga, mas para marcar aqui a minha entrega, não se usa mais, dificilmente se usa, as transferências são feitas, e agora facilitou. Como é que é o nome do negócio agora? PIX, né? PIX, né? Você pode fazer transferência. Isso aí, cada um dessas situações modernas que surgem é um passo para facilitar lá. O que diz o texto em relação ao anticristo e aos crentes que ficarem para trás? Não vão poder comprar, não vão poder vender, vão ser controlados. Já somos controlados, irmãos. Você não sai do país sem que o país saiba, o seu CPF indica. E você é obrigado a usar. Tenho comprado remédio para Eunice na farmácia, e toda vez, eu compro sempre na mesma farmácia, toda vez eles me pedem o CPF. Seu CPF, por favor, eu dou o CPF. Aí eles dizem assim, o senhor teve tanto de desconto, porque eu dei CPF. Mentira. Eles não deram desconto nada. Se eu não der o CPF, eu vou pagar, é mais caro. É só isso. Mas o valor que eles são comprados não foi com desconto, não. Isso é fake news, é mentira. É o tempo da mentira também, do engano, do engodo. Mas isso tudo, irmãos, para mostrar a vocês que nós já somos controlados. Você não compra, não vende, o governo sabe exatamente quanto eu tenho no banco, as propriedades que eu tenho, as coisas que eu tenho, me cobra imposto daquelas coisas que eu tenho, quer dizer, não é minha, é do governo. Que eu tenho que pagar o aluguel do apartamento que eu digo que é meu, eu tenho que pagar o aluguel do carro que eu digo que é meu, eu tenho que pagar, porque o governo sabe. E você não sai do país, não faz uma viagem sem que o governo controle, saiba. Hoje ele sabe, amanhã vai ser controlado, e controlado pelo governo mundial, governo central. Irmãos, o que estou falando agora, há 40 anos atrás eu pregava sem a convicção do que tenho agora, a certeza do que tenho agora. Foi depois que eu era pastor, em 1979, que o governo exigiu que as igrejas tivessem um contador, para que o governo soubesse exatamente as coisas que acontecem na igreja. O governo sabe quanto que nós levantamos de dízimo mensalmente, porque eles cobram isso da gente, a gente tem que informar ao governo. Temos que declarar renda da igreja. Isto é controle. Isto é controle. Hoje está tomando conhecimento, amanhã será controlado. Então, irmãos, nesse próximo ano, vamos entrar esse próximo ano com esta visão, essa expectativa de dias melhores. Claro, todos nós queremos isso. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para que a nossa igreja possa ter reuniões plenárias, ou pelo menos maiores. Vamos trabalhar nessa direção. Vamos nos ajustar a essa situação pandêmica que aí está. Alguns deixaram de trabalhar na empresa, estão trabalhando em casa. Se ajustem, se modernizem. Siga, porque esse é o caminho agora, irmãos. Esse é o caminho. Não voltaremos a ser como éramos antes. Dificilmente. Muito poucas coisas serão como antes. Por exemplo, antes nós íamos para o restaurante comer. Hoje os restaurantes estão fechando. E estão passando a ser fábrica de alimentação pronta. E através dos motoboys
e os ciclistas estão distribuindo alimentação. Muito mais fácil para eles, muito menos espaço. Uma cozinha serve para isso, um escritório. Diferente de ter que ter empregado servindo às mesas. E você não precisa mais lá, recebe de casa. Isso vai ficar, irmãos, isso vai ficar. A compra através da internet vai ser o forte, vai ser o forte no futuro. As lojas vão estar fechando. Então isso tudo o mundo mudou e nós, a minha palavra nesse momento é de que nós devemos nos adaptar à nova mudança, sem reações. Adaptar, porque isso é do nosso tempo, vai acontecer, sendo que eu e você sabemos que por trás disso aí está os sinais se cumprindo para a volta do Senhor, quando então nós teremos uma vida plena, feliz. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus possa nos proporcionar vitórias, muitas vitórias, nesse próximo ano. Amém? Não se esqueçam, irmãos, de sintonizar, então, no próximo dia 31, às 22 horas, o seu televisor. Sente de frente da sua televisão. O pastor está preparando a mensagem para aquela noite. Nós teremos um culto agradável naquela oportunidade. O irmão tem alguma música para o pós-lúdio, pastor? Tem? Vamos ficar de pé para encerrar, orando ao Senhor. Agradeço a presença dos irmãos e quero saudar os irmãos que estão em casa, né? Atentos e presentes espiritualmente, né? No culto dessa oportunidade. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, o privilégio desse encontro, a oportunidade, ó Pai, de compartilharmos com os teus filhos conhecimento da tua palavra, muito especialmente em relação ao futuro e ao nosso próximo encontro com o Senhor. Quando o Senhor voltará a este planeta, e aqui estará para conduzir os destinos do mundo num futuro. Nós pedimos ao Pai que nos ajude como igreja a, conhecendo essas coisas, estarmos anunciando para salvar os nossos amigos do laço do passarinheiro, da investida do espírito do anticristo que já paira sobre as nações, mas que depois se materializará num homem que governará por algum tempo o mundo, levando a muita tribulação, antes que o Senhor volte. Pedimos ao Pai que nos esclareça nessas informações, para que possamos compartilhar com os amigos e salvá-los do perigo. Leve-nos em paz, ó Pai, para casa, permita-nos um restante de ano na Tua presença e um culto abençoado no dia 31. Oramos em nome de Jesus. Amém.